Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula de estatística. Vamos falar nessa aula da média harmônica. E vamos representar pela letra H de harmônica, média harmônica. Então vamos lá, o que é uma média harmônica? Bem, a média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos dos dados. Então, a média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos dos dados. Isso quer dizer o seguinte, imagine que você tem os dados não agrupados. Você tem um dado aqui, ó, x1, x2, x3, pontinho, até o xn. Você tem n dados. Se você quiser calcular a média harmônica disso daí, você vai fazer então a média harmônica como sendo n, a quantidade de dados, dividido por pela soma de 1 sobre cada dado, 1 sobre xi. Então você vai calcular o inverso de cada um desses dados, vai então calcular o n dividido pela soma dos inversos. É claro que só vai ter sentido se existir o inverso de x1, x2, pontinho, e xn. Isso quer dizer, então, que a média harmônica só vai existir se todos os dados forem diferentes de zero. Se algum dado for igual a zero, você não vai ter esse inverso. Então, a média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos dos dados. Vamos fazer um exemplo sobre isso. Vamos fazer um exemplo? Veja só. Exemplo. Calcule a média harmônica dos dados 2, 3, 4 e 1. Quero calcular a média harmônica desses dados. Você observa que 2, 3, 4, 1, nós temos então uma amostra de 4 dados, o n igual a 4. Nesse caso, então, a média harmônica, como ela é calculada como sendo, olha, o inverso da média aritmética dos inversos dos dados. Então, é o n dividido pela soma de 1 sobre cada um desses xi. Isso quer dizer, então, que a média harmônica seria, são 4 dados, o n é 4, dividido pela soma dos inversos dos dados. Então, você faz o inverso de 2, é 1 sobre 2, mais o inverso de 3 é 1 sobre 3, mais o inverso de 4 é 1 sobre 4, mais o inverso de 1 é 1 sobre 1. E agora você vai calcular esse negócio aqui. Isso vai dar a média harmônica como sendo, bem em cima você vai ficar com 4 sobre, bem, vamos precisar calcular o mínimo múltiplo comum desses dados. O mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4 e 1, o mínimo múltiplo comum é 12. Então, aqui embaixo você vai ter o denominador comum como sendo 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Mais 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Mais 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Mais 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes 1 dá 12. Logo, a média harmônica está dando 4 sobre... Bem, você tem 4 mais 6 dá 10. 10 e 3 dá 13. 13 mais 12 dá 25. Então, está dando 25 sobre 12. Isso quer dizer que a média harmônica será 4 dividido por 25 dozeavos. Então, você repete o de cima, que é 4 vezes, e inverte de baixo. 12 sobre 25. Portanto, a média harmônica vai dar 4 vezes 12 dá 48 dividido por 25. 48 dividido por 25. Isto aqui é a mesma coisa que 48 dividido por 25, efetuando essa conta, vai dar 1,92. Essa é a nossa média harmônica. 1,92 para os dados não agrupados. Então, se você tiver os dados não agrupados, você vai usar esta fórmula. Você vai pegar o total de dados e vai dividir pela soma dos inversos dos dados. Então, a média aritmética é o inverso da média
A média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos dos dados. A média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos dos dados. Então, fizemos a questão aqui, ó, usando essa fórmula. É o inverso da média aritmética dos inversos dos dados. Agora, se os dados estiverem agrupados, então a fórmula vai ficar muito parecida. Se eles estão agrupados de uma distribuição de frequência. Então a média harmônica vai ser o H, que é a média harmônica, vai ser igual a frequência total, que é o N, dividido pela soma dos inversos dos dados, multiplicado pelas frequências absolutas. Se estão agrupados em uma distribuição de frequência. Então agora, em vez de ficar 1 sobre xi, fica fi sobre xi. Quer dizer, você vai calcular a frequência do dado dividido por ele mesmo. Mais uma vez, só vai existir se esses xis forem todos diferentes de zero. Se um dado for zero, não existirá a média harmônica. Vamos fazer um exemplo, ó. Um exemplo. Então, vou colocar aqui uma distribuição. Vamos imaginar uma distribuição aqui, ó. Aqui vou colocar uma distribuição onde aqui eu teria os valores xi. Botar como valores 1, 2, 3 e 4. Uma última linha para a gente calcular o total disso aqui, ó. Uma última linha para fazer o total. Aqui você vai ter uma frequência absoluta com valores. Vamos supor, por exemplo, que é 2, 4, 6 e 5. No total está dando 17. Ó. 2 mais 4 dá 6, 6 e 6 dá 12 e 5, 17. Queremos calcular a média harmônica disso daqui. Você sabe que a média harmônica para os dados agrupados, se então a frequência total, no nosso caso vai ser 17, dividido pela soma das frequências sobre o xi. Então, nesse caso, eu preciso calcular o inverso dos dados. Então, você vem aqui, vai calcular o inverso dos dados. Vamos fazer o inverso dos dados? Vai ser 1 sobre xi. Me ajuda aqui, ó. 1 sobre xi. 1 sobre 1 dá 1. 1 sobre 2. 1 sobre 2 é meio, que é 0,5. 1 sobre 3. 1 sobre 3 é 1/3, que é 0,33. Pontinho. 1 sobre 4. 1 sobre 4 é 1/4, que é 0,25. Agora o que eu preciso? Eu preciso calcular o f de i sobre xi. Então eu vou multiplicar f de xi sobre vezes 1 sobre xi. Vamos multiplicar essas duas colunas. Vamos multiplicar? Multiplicando, então, eu vou ter a coluna de f de i sobre xi, que é o cara que eu vou precisar somar. Então, lá, f de xi vezes 1 sobre xi. 2 vezes 1 dá 2. 4 vezes meio dá 2. 6 vezes 0,33333. Dá 2. 5 vezes 0,25 dá 1,25. E agora eu vou somar. 2 mais 2 dá 4, 4 mais 2 dá 6, 6 mais 1,25 dá 7,25. Eu tenho a soma. Portanto, agora a nossa média harmônica será a frequência total, que é 17. 17 dividido pela soma do f de xi sobre xi, dividido por 7,25. Logo, a média harmônica está dando 17 dividido por 7,25. Essa conta vai dar aproximadamente 2,34. Essa é a nossa média harmônica. E assim vimos a média harmônica. Agora, uma observação importante, ó. Você tem, então, por exemplo, para dados não agrupados,
Para dados não agrupados, você tem a média aritmética. Vamos aqui, ó, a média aritmética. Então, imagina a média aritmética para dados não agrupados. Média aritmética a gente representa como x barra, você lembra? Se eu tiver n dados, então a média aritmética é calculada como sendo a soma dos n dados, x1 mais x2 mais x3, mais pontinho, pontinho, mais xn dividido por n. Essa é a fórmula da média aritmética. Você sabe então que você soma os dados dividido pelo número de dados. Sempre vai ser possível você calcular a média aritmética, sempre vai ser possível. Agora a média geométrica. A média geométrica. A média geométrica para dados não agrupados será então representada por G. Para dados não agrupados, como você vai fazer? Vai ser a raiz enésima do produto dos dados de x1 vezes x2 vezes x3 vezes pontinho, pontinho, pontinho vezes xn. Você repara que aqui nós temos um probleminha. Se esse n for par e você tiver uma quantidade ímpar de valores negativos, isso não vai existir. Porque não vai existir no campo dos reais uma raiz quadrada de ordem par de um número negativo. Então, nem sempre existe a média geométrica, né? Outra coisa, se algum desses dados for igual a zero, isso vai dar zero. Quer dizer, então não teria mais sentido a média geométrica. Isso quer dizer que nem sempre existe a média geométrica. Nem sempre vai ser coerente isso, nem sempre vai existir. A aritmética existe sempre, a geométrica às vezes não. Uma outra média, a média harmônica que nós vimos. A média harmônica. A média harmônica. A harmônica. A média harmônica. A média harmônica. Esse ação feio, né? Mas é a harmônica. A gente representa por H. E nesse caso, a média harmônica é calculada como sendo, ó, o inverso da média aritmética dos inversos dos dados. Então, em cima fica a quantidade de dados. Embaixo, você vai ter a soma, no caso, do inverso dos n dados. Então, a soma de 1 sobre xi, se eu tiver de dados, 1 sobre xi. Para dados não agrupados. Você repara, então, que só vai existir a média harmônica se todos os dados forem diferentes de zero. Se algum desses xi for igual a zero, não vai ter mais sentido isto. Então, suponha que os dados estão bem comportados, existe a média aritmética, existe a média geométrica e existe a média harmônica. Isso quer dizer que se as três médias existirem, e você calcular as três médias, você vai encontrar uma relação interessante entre elas. Se você tiver as três médias, existirem as três, e você calcular as três, você vai conferir que a média harmônica será sempre a menor de todas. A menor das médias vai ser a harmônica. Ela vai ser sempre menor ou igual que a média geométrica. E a média geométrica será sempre menor ou igual que a média aritmética. Então, das três médias, a menor será sempre harmônica. Então, a média harmônica é menor ou igual que a média geométrica, e a geométrica será menor ou igual que a aritmética. A geométrica vai ficar sempre entre as duas. A menor harmônica é a maior aritmética. Fique de olho nessa relação, que é comum em prova de concursos públicos as bancas perguntarem sobre esta relação. Beleza? Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte e até a próxima aula. Boa sorte, até lá.